E aí, gente, eu me deparei com uma matéria que eu queria ler por curiosidade com vocês. Então, olha só. Matéria da Piauí. Pablo Hortelado e Márcio Moreto. Por que o Bolsonaro é incancelável? Que é uma pergunta que costumam fazer com muita frequência aqui no chat. O que esse cara tem que fazer pra perder eleitores? Será que ele tem que atirar na criança em rede nacional? A gente viu que no caso dele ser maçom, né? No caso dele ser maçom, foi uma das coisas que mais repercutiu com as bases eleitorais dele. E aí, eu acho que essa matéria pode dar um norte pra gente começar a compreender a situação melhor, sabe? Por mais que, novamente, a Piauí esteja longe de ser uma revista comunista, né? E eu tenho certeza que o materialismo histórico dialético não vai fazer parte aqui da análise. Mas eu acho que a gente sempre deve entrar em contato com essas análises, né? Pra ver se elas conseguem contribuir com a nossa leitura da realidade. Tá difícil de ler? Eu vou deixar assim, né? Como é que um homem sórdido, abjeto e indecoroso como Jair Bolsonaro se tornou a principal liderança do conservadorismo brasileiro? Como é que conservadores que defendem a decência e os valores das famílias tradicionais se encantaram com um homem agressivo, bruto e desrespeitoso? O estranhamento não é só brasileiro. Isso aqui é interessante, gente, porque quem era acusado de ser bruto, indecoroso, desrespeitoso, sem pudor, era a esquerda. E é bem loucura isso que agora a esquerda virou o bastião das boas maneiras, sabe? E agora o mau comportamento do Bolsonaro é visto como algo positivo por parte das direitas. Isso se inverteu com o tempo. Os americanos também se perguntam como conservadores de lá puderam se deixar seduzir por Donald Trump, que tem os mesmos vícios, enquanto os brasileiros se perguntam como seus conservadores podem admirar um homem que diz que usa verba de gabinete pra comer gente. Os americanos se questionam como seus conservadores podem respeitar um homem que diz que certas mulheres pegamos pela... Eu não vou falar isso, tá? A explicação parece estar na cultura do cancelamento e do politicamente correto que os conservadores tão ardentemente repudiam. Politicamente correto é uma expressão pejorativa adotada pelos críticos para se referir às salvaguardas da linguagem e do comportamento que deveriam ser adotados para proteger os oprimidos. O politicamente correto é visto pelos conservadores como uma opressão porque estigmatizaria como más ações ordinárias e aparentemente inofensivas das pessoas comuns. E para os conservadores, que cultivam tão zelosamente os valores morais, é especialmente ofensiva a acusação de serem maus. A literatura conservadora sobre o politicamente correto é caudalosa, mas se precisamos começar por algum lugar, deve ser por Cavalo de Orvalho, que Papai do Chão o tenha, cuja projeção sobre o conservadorismo brasileiro é inconteste. Em um artigo de 2006 no Jornal do Brasil, ele diz o seguinte: o código politicamente correto esmaga as normas baseadas na tradição religiosa e no hábito consagrado, colocando em seu lugar, com a brutalidade dos decretos inexoráveis, um sistema de cobranças artificiosas, inspiradas em valores paradoxais, como a empáfia feminista, o exibicionismo gay, o ódio racial e político, a rejeição pueril das responsabilidades da gravidez, tudo isso impingido com alta e irrecorrigível obrigação moral. Assim, eu vou ter que perguntar pro Olavo aí, faz tempo que eu não ouço falar dele. A gente vai ter que perguntar pra ele como é que tá, se ele ainda concorda com essa opinião aí. E tem uma coisa, gente. O pedantismo do Olavo era uma coisa que atraía muita gente. O fato dele não fazer a mínima questão de ser compreendido aureolava ele com uma espécie de roupagem de intelectual que ele não tinha. É um gerador de lero reaça, mas muito específico, sabe? Num livro em que apresenta a trajetória do seu pai, descrito como fenômeno ignorado, Eduardo Bolsonaro dá grande destaque ao fato de Jair Bolsonaro ter desafiado as normas opressivas do politicamente correto. De maneira parecida com Olavo, diz que o politicamente correto impõe ideias insanas e disparatadas, fazendo as pessoas agirem permanentemente de forma artificial, como se fossem políticos tradicionais em campanha sempre sorrindo. Segundo essa antessala da loucura, ninguém mais seria normal, seria como se ninguém tivesse falhas. Pois é, o cara perdeu o direito dele de ser misógino e racista em público e ele tá puto, é isso, tá? Tô traduzindo pra vocês. No discurso das lideranças conservadoras, essas normas politicamente corretas são um ardil e um complô do progressismo para dominar a população por meio das instituições culturais. Mas não precisamos aderir à teoria da conspiração para entender o apelo do discurso antipoliticamente correto junto ao público conservador. A linguagem politicamente correta do progressismo é com frequência considerada exagerada e hipersensível pelos conservadores. A linguagem neutra, a crítica a microagressões e ao racismo estrutural são denunciadas como excessos ridículos e como uma hiperfragilidade dos progressistas. A expressão floquinho de neve
é empregada no meio conservador para indicar essa sensibilidade excessiva que se deixa ofender pelas coisas mais tolas. E é fantástico que a acusação que fazem a respeito do politicamente correto, que é um termo que ninguém usa a não ser a direita, seja de que as pessoas são excessivamente sensíveis e que vem de pessoas que se ofendem se a gente dá uma caneta rosa para elas escreverem, tá? Que são homens que se ofendem de usar a cor rosa em qualquer circunstância. Que são homens que se ofendem com ter uma pessoa negra no mesmo espaço que eles. E aí, isso não é hipersensibilidade, né? Não, hipersensível é quem sofre racismo há anos e reclamar que isso é errado. Isso é hipersensível, né? É especialmente repudiada pelos conservadores a condenação por atos involuntários, como quando, por exemplo, os progressistas consideram racismo um emprego inadvertido de uma expressão como denegrir ou mercado negro. Como o uso da expressão inadvertido e não tem intenção racista, receber a pecha de racista é considerado, por um lado, um exagero ridículo, mas por outro, é considerado ofensivo, já que o racismo é abominável. A gramática moral progressista imputa uma pesada condenação a um ato involuntário, subvertendo o princípio moral das pessoas comuns, segundo o qual a ausência de intenção funciona como atenuante. A gramática moral dos movimentos identitários é completamente estranha para grande parte da população. Gente, vocês não precisam concordar, tá? É só compreender aqui qual que é o ponto. Entendem? Então a ideia é... o comportamento taxativo é o que faz com que essas pessoas se voltem contra essa própria luta, tá? Não precisa concordar, é só compreender o raciocínio aqui. Qualquer pessoa com mais de 30 anos que não tenha passado por espaços de socialização nos quais esses códigos estão em vigor, como universidades públicas ou grupos feministas, quase certamente não os domina. O ressentimento contra o politicamente correto advém, por um lado, do conflito entre a gramática moral dos movimentos identitários e a moral ordinária das pessoas comuns. Mas ele é também intensificado pelas mídias sociais. Para entender como os novos meios de comunicação impactam o conflito moral entre conservadores e progressistas, é necessária uma pequena digressão teórica. Primeiro, vamos dar um passo atrás aqui. Gente, vocês já pararam pra pensar o porquê as pessoas simplesmente dizerem que são veganas ou vegetarianas incomoda tanto? Uma coisa que deveria ser uma escolha pessoal, que só tem impacto na sua vida, é muitas vezes encarada e recebida com muita hostilidade. Só você mencionar que você é vegano ou vegetariano já é uma coisa que é visto com muito desdém. Por quê? Porque isso não é visto só como uma decisão individual. Mas é porque é visto como uma coisa que é uma espécie de juízo de valor terceirizado. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas falam que são vegetarianas, as que não são, muitas vezes ouvem não eu decidi não comer carne, mas você comer carne é errado. E vocês entendem onde eu quero chegar? Quando uma pessoa que não é vegetariana ouve que a outra é, às vezes ela se sente julgada. Como se a pessoa que é vegetariana estivesse dizendo: eu acho que você é moralmente errado. Eu acho que você é moralmente equivocado. Eu acho que as suas escolhas são moralmente. E eu me acho melhor que você. Não tô dizendo que as pessoas vegetarianas falam isso. Eu tô dizendo que as pessoas encaram o discurso vegetariano, ou mesmo a afirmação de que alguém é vegetariano, como sendo isso. Então, a resistência aqui é porque as pessoas se sentem taxadas e julgadas por algo que elas consideram, e aí isso pode ser verdade ou não, inócua. E o que a gente está discutindo aqui é a eficiência do discurso, tá? E tentar compreender como essas pessoas se voltam para os discursos reacionários, para começar a utilizar essas expressões como politicamente correto. Então, os crentes fazem isso, julgar, para além do termo crente, que eu não sou muito fã, porque eu acho que coloca todas as pessoas que são evangélicas no mesmo balaio, e eu acho que essa análise sempre tem que ter perspectiva de classes. As pessoas julgam, mas detestam ser julgadas. Entende? As pessoas sempre têm a plena liberdade. Inclusive, assim, se reservam a liberdade de julgar, mas quando elas são julgadas, a primeira resposta é hostilidade. O meu ponto é: a gente o tempo todo fala sobre como dialogar com pessoas que ou não sabem quem votar ou votaram no Bolsonaro, sabe? E aí a questão é: uma das coisas que a gente salienta sempre, no que diz respeito ao diálogo com pessoas que votaram no Bolsonaro, é adotar uma estratégia taxativa, uma estratégia que seja de apontar o dedo, de chamar a pessoa de fascista, por exemplo, né? Falar: você votou no Bolsonaro, você é um fascista. Gente, para além disso ser verdade ou mentira, isso é ineficiente, extremamente ineficiente, tá? Para além de você achar, e eu nem tô entrando nesse debate, para além de você achar que pessoas que só meramente votaram no Bolsonaro são fascistas ou se identificam com fascismo,
No que diz respeito a gente tentar trazer essas pessoas da classe trabalhadora pro nosso lado, falar isso, taxar essa pessoa de fascista ou de qualquer outra coisa, é muito ineficiente. E o caminho que isso aqui tá construindo, esse texto, por mais que eu discorde de alguns pontos aqui, é de que um discurso que faz com que as pessoas se sintam taxadas, se sintam julgadas, é um discurso que é muito eficiente para que elas se radicalizem à direita. Porque aí vamos pensar da coisa do outro lado, né? Uma das coisas que faz com que a direita seja tão acolhedora, entre aspas, é que você pode ser um tremendo de um cuzão e não ser julgado por isso. Esse é o grande perigo. Na direita você tem a liberdade de ser um puta de um racista e ser acolhido. De ser um puta de um misógino e ser acolhido. E aí vocês entendem como esse apelo emocional é poderoso? E aí a gente tem que saber como lidar com essa contradição. E eu não tô dizendo que é passar pano e passar a mão na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de crime, porque é crime, tá? Eu só tô dizendo que a gente tem que elaborar uma estratégia que seja eficiente. Porque eu realmente não acredito, gente, que 51 milhões de brasileiros são irrecuperáveis. Se eu acreditasse nisso, eu não tava trabalhando. Se a gente acreditar que 1/4 da população brasileira é irrecuperável, eu acho que a gente tá numa perspectiva um pouco sem horizonte, né? A direita aceita todo tipo de lixo, isso é que é foda. Isso é que é foda. E isso que faz, pelo menos na minha visão, as comunidades da direita serem tão robustas e poderosas, sabe? Homofóbico tem lugar garantido na extrema-direita, inclusive a pessoa é exaltada por ser homofóbica. Não só com o direito de ser, mas como se ela estivesse com a razão. É pior ainda, sabe? Sim, a direita é acolhedora pro opressor. A direita é acolhedora pro opressor, é isso que eu tô falando, sabe? Então vocês entendem o perigo e a contradição aqui? Se a pessoa já tá radicalizada da extrema-direita, há alguma maneira de se dialogar com essa pessoa sem diminuir ou reforçar esse lado que ela já está alinhada? Sim, a resposta curta é sim. Mas eu vou dar um exemplo que é anedótico, né? Mas eu acho que pelo menos dá uma perspectiva. Quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, gente, eu tinha algumas expectativas. Mas se tem uma que eu não tinha, era de que pessoas da extrema-direita iam trocar de lado por conta do meu trabalho. E do nosso trabalho da Soberana como um todo. Essa era uma expectativa que eu juro pra vocês que eu não tinha. Porque o meu conteúdo é ostensivamente comunista. Eu achei que ele ia ser tão repulsivo pra pessoas que se identificam com a extrema-direita que eu nunca ia alcançar essas pessoas. E eu tava muito errado, tá? Muito errado. Principalmente depois que eu furei a bolha. Primeira vez que eu furei a bolha foi no TikTok. Segunda vez que eu furei a bolha foi indo em podcasts, né? Não tanto Dessa Letra, porque o Dessa Letra tem um público bem mais à esquerda, mas o A Deriva e o Inteligência Limitada. Eu recebo mensagem dia sim, dia também, de pessoas falando: eu era ANCAP e virei comunista por sua causa. Eu era eleitor, eu votei no Bolsonaro em 2018 e virei comunista por sua causa. Eu não é nem coloquei minha verdade em perspectiva, eu virei comunista. Então, assim, eu, novamente, sei que a minha experiência pessoal não é realidade material. Mas eu recebo isso com uma frequência muito alta. E é impressionante que é simplesmente o fato de que agora nós estamos aí. Não é que antes as pessoas viam o nosso projeto, viam o projeto do bolsonarismo, da esquerda, ou da extrema-direita, e falavam, ponderando bem, eu me identifico mais com esse. É simplesmente que o nosso projeto não estava sendo visto. Então, só nós estarmos lá, só nós estarmos disponíveis, já fez já me coloca numa perspectiva bastante positiva. E para além de dizer se essas pessoas podem ou não ser comunistas, sabe? Mas se isso é possível. Se isso é possível. E eu tô aqui pra dizer que, na minha experiência pessoal, na internet, que é redução da redução da redução, é possível. Mas, camaradas que fazem trabalho de base em outros espaços, comunistas que fazem trabalho de base em outros espaços, me reportam as mesmas coisas. Só que é um trabalho a longo prazo. É muito difícil você, em um dia, conseguir fazer uma pessoa mudar a perspectiva que ela construiu ao longo de muitos anos. Isso é uma das coisas que a gente tem que salientar. Por que a direita teve tanto sucesso nesses últimos 10 anos? Porque ela estava organizada. O MBL é a direita organizada. O bolsonarismo foi, em boa parte, a direita organizada. E essa direita organizada ocupou esses espaços, se fez disponível e conseguiu alcançar muita gente. Claro que isso não é mérito de um grande trabalho de base da direita, é mérito também de bolada de dinheiro, uma quantidade obscena de dinheiro que eles empregaram nessa organização.
Exato, não só. Esse era o meu ponto. Não só organizada, mas fortemente financiada. Seu canal destruiu toda a propaganda anticomunista que eu tinha na cabeça. Pois é, e isso é só a gente se fazendo disponível. Eu acho essa mensagem, eu não sei se é verdade, mas eu acho essa mensagem que eu recebi muito engraçada. Que era de um camarada falando assim: eu era ANCAP, acho que ele falou, né? Eu era anarcocapitalista, entrei no seu vídeo de princípios básicos do comunismo pra dar risada e saí de lá comunista. E eu achei isso fantástico, porque, tipo, o cara falou assim: haha, vou ver comuna passando vergonha. Aí ele saiu lendo Marx, tá ligado? Porque o que eu falei no vídeo fez sentido. Então isso aqui é interessante. Só de eu falar isso, já tem pessoas no chat falando que são pessoas exemplares, né? Que são exemplo disso que eu tô falando. E aí essa é a questão, gente. É por isso que eu crio uma quantidade cavalar de conteúdo, tá? Desde que eu inaugurei o canal de cortes, não teve um dia que a gente não postou lá. Tem dias que a gente posta 2, tem dias que posta 1, mas não teve um dia que a gente pulou. E o meu canal de cortes tá tendo um crescimento muito explosivo, assim. Então, isso é tática também, de estar lá com muita frequência, sabe? Criar uma quantidade muito grande de conteúdo. Isso é o que eu tenho que fazer. De fazer muita live, de fazer muito vídeo e tal. Agora que as eleições estão na reta final, eu vou voltar a criar mais ainda em outros espaços. E voltar a fazer os vídeos ensaio, que a galera me cobra muito, mas eu preciso que vocês entendam que, por exemplo, pro vídeo do Collor, que foi o último vídeo ensaio que eu tive que sentar e ler muito, eu demorei 1 mês de pesquisa. 1 mês de pesquisa. Eu acho que se vocês assistirem o vídeo do Collor, que tem 2 horas e 16, vocês vão ver o quanto de pesquisa foi necessário pra eu conseguir fazer aquele vídeo. Então, vocês entendem? É 1 mês de pesquisa no meio do meu trabalho regular e da militância na Soberana, tudo ao mesmo tempo, sabe? O vídeo dos princípios básicos do comunismo foi um pouco mais fácil de fazer porque eu já tinha muito material escrito e eu já estudo marxismo há muito tempo, então eu consegui fazer um pouco mais rápido. Aliás, gente, eu vou aproveitar também que hoje tá com bastante gente. Eu vou dar esse recado de novo. Deixa eu trocar minha câmera aqui. Eu preciso gerenciar minhas redes sociais de uma maneira um pouco melhor e mais eficiente. E o que eu quero dizer com isso? Eu tô me retirando do Twitter e tô migrando pro Instagram. Por quê? Porque, caso vocês não saibam, no top 10 de redes sociais brasileiras, o Twitter é a última. O Instagram é a terceira. Então eu tenho muito mais perspectiva de crescimento no Instagram e gastando a minha energia no Instagram do que nessa poça de necrochorume que é o Twitter, tá? Então vocês não vão me ver mais no Twitter. Eu não vou mais divulgar minhas lives lá, eu não vou mais me comunicar com vocês lá. E eu vou me comunicar com vocês no Insta, tá? Então, caso vocês não me sigam lá, tem os links aqui na descrição da Twitch. É história pública também, vocês conseguem me achar fácil. E pra vocês terem uma ideia, o Instagram é tão maior que o Twitter, que eu trabalhando no Twitter consegui 70 mil seguidores, uma coisa assim, e eu deixando só meu Instagram lá, meio dormindo, eu tô com 77 mil. Eu passei o meu Twitter no Instagram sem tentar. Então imagina tentando, sabe? Mas é isso. TikTok continua, Twitch continua, YouTube continua, e a gente vai pensar numa estratégia comum aí da Soberana como um todo pra ocupar o Facebook, que é uma das coisas que a gente tá deixando de lado um pouco, né? Eu vou remanejar aqui as minhas redes. Belezinha?